Um belo dia, o médico chegou e disse: vamos fazer uma ressonância, seu PSA não está legal. E depois da ressonância apareceu nos exames que de 10 amostras, 7 amostras tinham câncer. O que a gente faz quando os momentos adversos chegam? Como agora no grupo da igreja, uma família que perdeu seu filho, sua filha. O que a maturidade cristã nos traz sobre isso? Dentro desse ufanismo que é pregado nas igrejas, que parece que o sofrimento não faz parte da nossa história, que o sofrimento não tem algo a nos ensinar. O que aconteceu na minha vida quando eu hoje chego com 65 anos e vejo tudo aquilo que ocorreu e tudo aquilo que Deus me permitiu ter, e eu estou aqui com meu filho, meus netos, minha esposa? O que é exatamente que Deus tem a me revelar a você e a mim? E eu não pude deixar de trazer essa noite exatamente quando as crises chegam. Gerenciamento de crises. Aconteceu isso com um homem muito importante na Bíblia, chamado Jó. Lá em Jó 1, ele diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó, aí já mais adiante, se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, de um homem extremamente poderoso, e eu não posso de maneira nenhuma me comparar com ele. Eu não sou íntegro, eu não sou reto aos olhos de Deus da maneira que esse homem era. Mas esse homem, o próprio Deus deu testemunho dele. Esse é o cara. E esse rapaz, esse senhor, ele era tão gentil e tão amoroso a Deus que ele se preocupava com detalhes. Ele se preocupava se os filhos estavam de alguma forma se desviando, e ele fazia sacrifício em nome dos filhos. Ele os santificava. Ele era poderoso na terra. Riqueza, bens, pessoas. Ele tinha tudo. Tudo. E um belo dia as crises começaram a acontecer na vida dele, e de um momento para o outro, de um homem que tinha tudo, perdeu tudo, a começar pelos seus bens. Bens, filhos, restou sua esposa, e sua esposa disse a ele: amaldiçoa esse Deus que você crê e morre, diante do sofrimento que ele vivia. E por sinal, uma crise de saúde. Saúde tal que todas as pessoas tinham repulsa em vê-lo. Você sabe o que é um homem poderoso? Um homem que as pessoas respeitam, as pessoas terem repulsa dele? Você sabe que é um homem que tinha todo o poder, todas as pessoas ao redor dele? E eu queria discutir contigo um pouco desse aprendizado para mim e para você. Crise é a alteração sobrevinda no curso de uma doença, uma conjuntura perigosa, momento decisivo, um ataque de nervos, obstáculos difíceis, momentos extremamente adversos. Tem uma primeira fator que eu queria dividir com vocês hoje, uma primeira verdade, que normalmente nesse momento eu tenho que me repensar. Período que eu obrigatoriamente reflito sobre o que eu tenho feito, como tenho vivido, quais os fundamentos da minha existência, quais são os valores, o que me sustenta lá dentro da minha alma. E eu quero dizer para vocês que esse momento é muito complicado, porque naturalmente nós temos dois perigos aqui. Um, culpar alguém. O problema no meu casamento é por causa da minha esposa. O problema no meu trabalho é por causa de alguém. O problema é eu culpo alguém. É a maneira mais prática que eu tenho de jogar para debaixo do tapete aquilo que incomoda a minha alma. E o segundo, vitimismo. Porque o câncer chegou para mim. Porque no meu casamento. Porque nos meus filhos. Porque que... São duas situações que eu não vou abordar hoje, mas eu queria que você entendesse. Adão e Eva, lembra? Adão, quando teve o problema junto a Eva, ele disse: foi Eva? Eva foi a serpente? E assim por diante.
O problema é sempre o pastor, a igreja, os políticos, sempre é um culpado, nunca somos nós mesmos. Mas hoje Deus deseja falar com você, comigo, sobre crises, porque a palavra de Deus diz em Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E uma das primeiras crises, eu não pretendo abordar todas, mas que eu sei que boa parte da população vive, é a financeira. Que nós percebemos que Jó teve em algum momento, porque ele perdeu todos os seus bens. E aí eu penso, meus gastos superam o meu salário? É difícil você ouvir isso, então ouça isso. Você faz a sua programação financeira, ou você entende que o cartão de crédito é algo ilimitado, que passou o dedinho, Shopee, 10 vezes, 15 vezes, 14 vezes, 20... Eu sei que a igreja não faz isso, tá? Eu sei que não estou falando com você. Aí quando você percebe, o seu salário está tomado 60%, 70%. Aí o problema são os juros bancários, porque você não consegue honrar aquilo que você fez. Queridos, igreja é prática. Eu quando aprendo de Deus, quando o Espírito Santo me enche da palavra dele, do poder dele, do Espírito dele, é para que eu viva. Não é para que você pense que vai vir um anjo do céu e mudar a estrutura porque, agora eu sou espiritual. Eu sou todo. Eu sou espírito, alma e corpo. Eu vivo aqui a minha realidade. Então não adianta eu tomar decisões erradas e depois entender que Deus é o culpado. A minha mãozinha que foi lá no celular e comprou, é ela que vai ter que meter a mão no bolso ou depois no cartão ou no empréstimo para poder pagar. É simples assim. Não precisa ser espiritual. Não precisa o Espírito Santo mandar um anjo. Claro, é lógico que eu sei que Deus, na sua misericórdia, nos ajuda, como Ele me ajudou várias vezes, como Ele cuidou de mim várias vezes. Eu sei que nesse processo com Deus, Ele é tremendo, Ele é misericordioso, mas parcelas pequenas, consumismo, concupiscência dos olhos, as vitrines, são lindas, eu também gosto. Não diminuo o gasto e não aumento a receita. Capacidade, habilidade, atitude, está pronto para a oportunidade. Nem trabalha, nem estuda. Nós temos esse grupo hoje em dia. O que você quer, afinal? Em nome de Jesus, queridos. Aprenda, o povo de Deus é um povo abençoado, mas é um povo que trabalha. É um povo que planeja, é um povo que se preocupa, é um povo que doa, é um povo que está junto, mas é um povo que cada vez mais quer crescer em Deus. Porque Ele não me deu essa cachola apenas para eu ser, não, é para que eu seja o melhor. Quando você vê a vida de José, ele estava indo para o buraco, mas ele sempre era o melhor no buraco. Ele foi preso pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, chegou à casa de Josafá. É esse cara aí, Potifar. É que Josafá estava querendo entrar na história, irmãos. Chegou na casa de Potifar, lá ele era o melhor, ele era o mordomo, ele cuidava das coisas. Teve um problema com a esposa, foi para a prisão, lá ele era o melhor, ou seja, ele se capacitou, ele correu atrás, ele se desenvolveu, ele buscou. Temos um bando de cristãos que acha que as coisas vão vir do céu, cair no bolso dele, que está tudo bem. Não está tudo bem. Pessoal, não estou chateado não, a minha esposa disse, você quando prega parece estar irritado. Eu não estou irritado não. Tá? De identidade. Outra crise terrível que passamos hoje em dia. O que sou? O que creio? Jesus Cristo, quando foi levado para o batismo, saiu dali, a pomba veio, Deus do céu disse, ele é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele foi levado para o deserto para ser tentado, a primeira coisa que Satanás fez, você é filho? Em nome de Jesus, eu estou falando com uma igreja madura. Você tem que ter certeza do que você é. Quando Jesus Cristo entrou na minha vida e a curou, e a perdoou, e a transformou da maneira que Ele é, a partir daquele momento eu me tornei filho, o meu nome foi escrito no livro da vida, não há mais pecado, não há mais culpa, agora eu sou livre para viver a vida dele em mim.
E a partir desse momento não será o mal, não será as trevas, não serão as palavras das pessoas que vão tirar esse tesouro que está em mim, essa glória que há em mim. Jesus me amou e me prometeu vida eterna e me deu plena certeza que eu vou morar com Ele. Não serão as pessoas que querem me amaldiçoar, que terão olho gordo. Imagina eu ficar preocupado se as pessoas... Não, eu estou preocupado com o meu Deus. Eu estou preocupado com o meu relacionamento com Ele. Eu não estou preocupado com que as pessoas vão fazer isso. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Se sou filho, tenho a responsabilidade de filho. Não sou mais criança. Recebi uma missão, um propósito. Para isso recebi novas roupas, um anel, uma sandália, o filho pródigo. Viverei pela fé. Sou um agente, um embaixador do reino. Não sou criança. Quando eu era criança, pensava como criança. Agora que eu não sou mais criança, eu adianto, eu agora faço parte desse grande projeto de Deus, que é levar o reino para o Senhor. Ele se tornar Senhor sobre toda a terra. Nós temos um chamado para pôr a mão na baça e nunca mais olhar para trás ou voltar a pescar quando os discípulos tiveram frutos de 30, de 60, de 100. Crises familiares. E eu já disse isso, vou repetir. Nenhum pai é culpado por aquilo que acontece com seu filho. Se o instruiu nos caminhos do Senhor, se os trouxe diante do Senhor, como essa família o fez aqui. E se o filho tomou seu destino, tomou seu cuidado, é problema do filho. Não existe teologia bíblica que queira trazer responsabilidade para o pai. Se você fez aquilo que a palavra de Deus diz, agora cabe a você botar o joelhinho no chão e dizer: Deus, cuida, faz com que a semente que foi plantada dê fruto. Ele é seu, isso é domínio seu, isso é poder seu, isso é poder dos pais. Não aceite simplesmente que os filhos estejam longe, não. Mas não se responsabilize, não tragam mais culpa para o seu encargo, para a sua cabeça, para o seu ombro. É problema dele. É ele que vai ter que se lidar com aquilo que ele aprendeu. Desde quando eu era criança, aprendi a falar de um Deus que abriu os mares vermelhos e que dá conta dos seus. É ele que vai ter que dar conta daquilo que Deus colocou no coração dele. E cabe a nós, pais, sempre abençoá-los. Ensine-os disciplina, ensine-os que liberdade é a capacidade que temos em Cristo de fazer o que tem que ser feito, não o que se quer. Ensine-os que as conquistas escolares, as notas, os trabalhos são deles. Somos auxiliadores de Deus para a construção de vidas que se tornarão dignas do Senhor. Eles não são nossos. Como os pais se enganam. Ah, filhinho, que bonitinho, seu boletim, o boletim é dele. O boletim é dele. Sabe a história que está sendo construída? É a dele. Não é mais a sua. Ah, papai, está aqui, que coisa boa, filho. Foi uma boa nota, mas lembra que é a sua história que você está construindo. É isso que vai fazer você brigar por um bom emprego, por uma boa faculdade, por um bom caminho. Você está conquistando e fazendo bem. Para de atrelar você. Ah, a professora ficou chateada. Que bom, é para ficar chateada mesmo. É para eu chegar lá e entender o que está acontecendo e dizer: se a professora está chateada, filhinho, contigo, ela está certa, porque ela está no nível acima de você. E ela quer o melhor para você. Pais evangélicos indo chateados com o professor. Ah, misericórdia. Misericórdia, qual é o grau de autoridade? Ela está lá para me ajudar você. Repreenda sim em amor e cuidado, lógico.
Eu não estou falando aqui de exceções, mas o normal, abençoe. E outra coisa, ensine-os, limite, frustração, obediência, tudo à base de muito amor e entrega. Tente ser leves, não deixe-os para o bem deles mesmos. E aí eu falei aqui no trabalho de casais, você que tem criança pequena, não deixe-os que eles se tornem o rei da casa. Não deixe que eles... tem o neném, a primeira coisa que faça é botar o neném no meio do pai e da mãe. Legal. Já começou o problema. Maridão precisa de atenção, agora só tem a criança. Ele tem que entender. Por que ele tem que entender? Criança tem seu espaço. Criança tem que ter limite. Criança eu não posso chegar... Bilu, Bilu, Bilu. Carinha, eu estava no avião, fiquei fantástico. Amei uma mulher que chegou lá e disse assim, pegou a criança no colo, olhou para ela e disse, mamãe vai fazer isso, isso, aquilo. Não quero. Eu não perguntei se você quer. Eu só estou dizendo que nós vamos fazer. Você compreendeu? Para de ser pai banana. Já basta um aqui, eu. Avô banana, eu. Para. Você está no nível que Deus te colocou para instruir de cima para baixo. Tem coisa que é sim e não. Acabou. Se ele nascesse com 50 anos, ele não precisava ser uma criança. Ele está lá para receber, beber de você, sentir de você. E outra coisa, marido e mulher são inseparáveis. Nós temos 3 filhos, eu sei bem o que eu estou falando com vocês. Nunca os nossos filhos estiveram na nossa cama. Não estou dizendo que no momento de febre, no momento... Dormir, a gente levava para a cama deles. Querido, homem e mulher são indivisíveis. Um belo dia vai aparecer uma raparigazinha e pegar meu filhinho querido e vai levar embora. E ele vai me dar um chute. Ela vai me dar um chute. Os meus 3 estão fora de casa e só tem eu e a Solá. E glória a Deus! Glória a Deus! Meu filhinho vai me amar a vida toda, até aparecer alguém na vida dele. E é a vida. Em nome de Jesus, paz, ensine-os, limite, frustração, obediência. Filhos, quem são os filhos aí? Quem está abaixo de 20 anos aí, levanta a mão. Falar com vocês. Honrem seus pais. Se tem alguém no mundo que é capaz de fazer tudo por você, são eles. Eles são o primeiro nível que Deus usa para abençoar a sua vida. Você pode não acreditar. Mas entre a conversa do amiguinho de casa, do pai, glorifica a Deus pelo seu pai. Se ele for chato, melhor ainda. Se ele for cri-cri, melhor ainda. Se ele pegar no pé, melhor ainda. A gente só pega no pé de quem a gente tem interesse, de quem a gente gosta, de quem a gente quer melhor. Eu quero que Tiago, Daniel e Daniele sejam sempre melhores do que eu. Eu quero que meus netos sejam 20 vezes melhores do que eu. E quando eu pego no pé deles, é pensando que eles serão o meu sucessor. Eles serão vocês que estão aí jovens, serão quem estará aqui pregando, quem estará aqui orando, quem estará aqui intercedendo, quem estará aqui dizendo que Deus vale a pena, que Ele é suficiente. E isso é passado de geração em geração. Então obedeçam. É o primeiro mandamento com promessa. Sabe por que eu sou um homem abençoado? E eu sei que sou. Porque eu obedeci meu pai e minha mãe. Eu sempre digo que eu sou fruto do que Deus deu de promessa para minha mãe. E eu não tenho problema nenhum nisso. Eu sou fruto porque acreditei que Deus deu uma palavra para ela e tomei posse dela e vivi a partir dela. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará, como diz a palavra de Deus. Eles são os primeiros instrumentos para Deus para moldar você, para falar com você, estruturar você. Apoie e ajude naquilo que puder na rotina do lar. A casa também é sua. Organização. Como eu estou chato com isso. Eu estou longe de ser uma pessoa organizada.
Menininha, rapazinho, a casa é sua. Não tem problema pegar a vassoura e limpar sua casa. Não tem problema pegar um pano de chão e limpar sua casa. Não tem problema deixar seu quarto arrumado. Não tem problema em você tornar seu ambiente melhor. Não tem problema em você tornar o seu lugar melhor. Não tem problema em você ajudar. E não ajudar a participar, porque é sua casa. Deus a deu a você. Não é um lugar à parte que você é convidado para estar lá, porque meu pai e minha mãe têm obrigação, vírgula, você tem obrigação diante de Deus. A sua casa é sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Como eu, como marido, tive que aprender isso. A minha casa é minha, o porta-retrato é meu, a televisão é minha, as coisas que Deus me deu são muito caras. Cada coisa conta um pouco da nossa história. Cada coisa tem um quê? Cada lençol, cada fronha, cada travesseiro, cada coisa que Deus me deu é por demais importante para que eu diga assim, está lá. Não, não está lá. Como nós aprendemos como cristãos a sermos, Deus dará nada, é você que vai dar. É você que vai cuidar. Quantas e quantas coisas poderiam durar muito mais tempo porque você não tomou cuidado, porque você foi destemperado, porque você estava nervoso, porque... Querido, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Para a glória de Deus, as crises chegam para que você entenda e se coloque dentro do ponto que tem que se colocar. Você pensa, orar em línguas, ler a Bíblia, isso tudo faz parte de um todo para que eu desenvolva algo. Uai! Não me interessa como empregador que você chegue a mim e diga, eu leio a Bíblia 10 vezes por dia. Eu faço meditação 50 vezes, me interessa o que você produz. O que você pode fazer para que a minha empresa produza? Não interessa que as pessoas cheguem para mim e digam, e quanto você é digno na sua casa? O quanto você honra a sua esposa? O quanto você honra seus pais? O quanto você honra seus empregados? O quanto você honra? É isso que me interessa. É isso que o Espírito diz, como o pastor falou, toda divina escritura, toda palavra de Deus é divinamente inspirada para toda boa obra. Em nome de Jesus, pare! Pare com essa mania de querer vir à casa de Deus, buscar bênçãos e continuar a mesma história. Você não vai progredir. E o Espírito está dizendo hoje para você, dizendo para mim, que as crises têm esse fator como filho. Eu faço parte, eu sou pertencente. Eu tenho que contar a minha história. A história da minha família é a minha história. É a minha história. Organização, disciplina. Prepare-se para as oportunidades da vida. Lembre-se, e eu sempre falo com meus filhos, nem sempre nós vamos estar por aqui. Oportunidade quer dizer que eu posso ter fracassado 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, mas eu me preparei no momento que a sorte mudar e que Deus me abençoar, eu vou tomar posse dela. A minha história vai mudar. E eu sei histórias lindas aqui de pessoas que acreditaram naquilo e foram atrás, estão correndo atrás, e estão começando a colher fruto de tudo que desenvolveu lá atrás, em fé, em confiança, em choro, em falta de recursos, mas acreditou. Queridos, em nome de Jesus, eu não sei se eu estou falando para pessoas que estão com fracassos, com momentos que não aconteceram, com situações totalmente contrárias, mas eu quero dizer, continue se preparando em Deus, porque no momento certo, Ele honra. Ele honra. Agora se prepare, estude, leia, para de ser um analfabeto cultural, para de escrever o textinho, quando você nem sabe ler e escrever, sabe o que vai acontecer com você? Você está se enganando, cara. E eu, como irmão mais velho, como alguém que está à frente sua, não posso deixar de ser. Se prepare, leia, aprenda, corra atrás, não seja um analfabeto cultural. Não vá falar com uma moça e não sabe nenhum assunto. Não entende nada. Não compreende nada, não compreende o globo, não compreende política, não compreende nada, não sabe de nada. Quando vai escrever para o Enem, não sabe o que falar.
Essa não é a casa de Deus. Sabe por que os judeus são poderosos? Porque eles aprendem. Eles correm atrás. Eles se identificam e dizem, eu vou fazer. Se o mundo não pode fazer, eu vou fazer. Em Israel tem maiores prêmios nobres do mundo. A maior quantidade pelo tamanho do território, pelo tamanho da população. Porque eles disseram, Deus, se o Senhor me deu capacidade, eu posso fazer. Aí a palavra é, mas você não sabe de onde eu vim. Eu vim de Casal Vasco, Mato Grosso do Sul, nasci em 1961. Pai morto aos 2 anos de idade. Fui para a favela de Santa Marta, lá no Rio de Janeiro, e Deus me pôs aqui. Não venha me dizer de dificuldade. Minha mãe era uma analfabeta, como é até agora, que não sabia ler o número do ônibus. Mas ela acreditou, ela confiou. E ela pôs um filho que pudesse fazer diferença. E Deus, quando chamou o povo de Israel, e quando chamou o povo, ele diz, bem-aventurados sois, vocês são luzes, vocês são sal. Ah, mas eu tenho dúvida, não, vocês são luzes, vocês são sal, é vocês que abençoarão as nações. Estou falando contigo, é você. Ah, de Jascalvado, da cidade menor, é Deus, não somos nós. É Deus. É Deus. Conjugal. O que tem investido? Acordo, equipe. Todo mês nós temos trabalhos aqui de casais. Um grupo pequeno se reúne para investir, para compartilhar, para crescer juntos. Eu e a Sô só estamos aqui porque alguém acreditou em nós. Várias vezes vemos na frente de advogados, na frente de pastores, dizendo não tem mais jeito. Não tem mais diálogo. Ela diz A, eu entendo B. Ela diz B, eu entendo C. Não há mais o que fazer. Mas Deus acreditou em nós. E aí eu digo, o que temos investido? O que temos aprendido do caminho do perdão? Do companheirismo. E tudo isso nos fez decidir um pelo outro. Se eu não estou bem com ela, segundo Pedro, as minhas orações não estão sendo ouvidas. Difícil ouvir isso. Marido, se você não está bem com a sua esposa, Deus não te ouve. Uau! Mas é assim, é. Viva com ela o dia a dia do lar, com discernimento, com conhecimento, aprendendo dela, recebendo dela. Você que é jovem, aprenda isso. O viver contínuo com a sua esposa é um aprendizado contínuo. É um processo onde você se desenvolve cada vez mais parecendo com ela e ela contigo. E isso tem que ser ininterrupto. O único momento que a palavra de Deus diz é para uma breve oração. Se não tem isso, você está out diante de Deus, porque você é uma criatura com ela. Maridão, ouça. Esposa, ouça. Se você tem que investir em alguém, é nele. Honre-o. Abençoe-o. Independente das crises, exalte-o. Faça com que ele produza aquilo que você sabe que ele pode produzir. Homem, a honre, a ame. Cuida dela, trata dela. Faça dela a princesa da sua vida. Faça dela a rainha da sua casa. Faça dela o motivo da sua existência. É o meu primeiro ministério. É o seu primeiro ministério. Porque Deus eu não conto como ministério. Deus está acima. A sua família. Porque sabe o que acontece depois quando temos os problemas? Já chegamos com as pessoas desfaceladas, entristecidas, já não sabendo mais o que vai fazer. Crise conjugal. Consumo exagerado. Intimidade, momento do casal sem os filhos. Casei para fazer feliz e não para ser feliz. Intimidade, casamento precisa de intimidade. Marido e mulher jogam a criançada para fora e fiquem juntos, aproveitando, lendo uma série, lendo um livro, aproveitando, namorando, faça o que quiser, mas estejam juntos. Qual é o grande sucesso meu e da sua? Estarmos juntos. Vocês não nos veem separados. Para mim é um privilégio estar com a minha mulher. Eu a amo. Faço questão de dizer todos os momentos, sou até chato. Todo momento que eu tenho chance, porque ela me foi muito difícil. Ela me foi muito cara. Eu sofri muito para que a gente tivesse esse relacionamento que eu tenho agora. E toda vez que eu a amo, eu faço questão de dizer, te amo.
te quero, você é a mulher da minha vida, você fez a minha casa diferente. Você fez a minha história diferente. Deus a usou de uma maneira poderosa para que a minha casa pudesse ser poderosa. E eu tenho um privilégio enorme de dizer para os filhos dela: essa mulher você tem que tratar na minha ausência. Porque ela gosta tanto de mim que disse: se tivermos que ir, você vai primeiro para não sofrer minha ausência. Eu concordei, né? Se tivermos que ir, eu vou primeiro, já está decidido lá em casa. Para que eu não sofra a ausência dela. Consumo exagerado. Marido e mulher têm que conversar tudo. Finanças, principalmente, maridão está falido, conversa com ela, trata com ela. Orçamento tem que ser compartilhado. As pessoas que vivem junto numa casa têm que se entender. Não adianta, não, tem que se entender. Sentimental, solteiros, só me meto com gente complicada. Não aguardem Deus, com Deus. É uma crise complicada quando nós temos crise com Deus. Eu tive algumas vezes na minha vida crise com Deus. Por que o jardim do Lopes sempre é melhor que o meu? Eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu vou à igreja todos os dias. Por que o jardim dele, qual é a preferência por ele? É a nossa percepção. Se eu vejo o casal, se eu vejo alguém, parece que eles são intocáveis, parece que as coisas não acontecem para ele. E aí vai criando em mim uma sensação de que eu estou jogando pétalas ao vento. E aí a palavra de Deus diz que Deus entende isso. Eu me sinto um estranho do ninho, nada dá certo, parece que a bênção só chega no jardim ao lado. Não nasci para dar certo. E eu terminei aqui com essa questão, que é a crise que está me acontecendo agora, e eu percebo que as pessoas também não estão preparadas para ela, a crise da terceira idade. É legal ver que o ocaso está chegando para mim. E é interessante perceber que aqui no Brasil, as pessoas de terceira idade têm uma dificuldade de entender isso. De que agora é o momento do Tiago, Daniel e Daniele. E daqui a pouco é o momento dos meus netos. E que o meu momento está passando. Esse ocaso da vida, eu deixar de ser o pai do Tiago. O Tiago é filho do Lopes. Para agora eu ser o pai do Tiago. É algo que tem que ser trabalhado nas nossas mentes. Mas sabe que a palavra de Deus diz para você, querida, para você, meu amado, que já está a isso, ele diz lá em Isaías: dá força ao cansado e multiplique as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 29, 31. E a palavra de Deus é rica de exemplos. Caleb aos 80, Moisés aos 80, Pedro aos 67, Paulo aos 67, João aos 90. Tem arado para quem quer trabalhar. Você que está aí, que passou de certa idade, que acha que não tem espaço, é o seu momento de ensinar, de instruir, de dar exemplo, de apoiar, de fazer com que as mulheres mais jovens cresçam diante de Deus, para fazer com que os meninos mais jovens cresçam diante de Deus. Tem espaço para você. E mais ainda, em nome de Jesus, ser um velhinho cheiroso e cuidadoso. Velhinho, cheiroso e cuidadoso. E lembre-se que a questão dessas crises, irmãos, tem a ver muito com o processo de sofrimento na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 3, 11, 12. Deus corrige a quem Ele ama. As crises ocorrem também para isso. Não rejeites a disciplina do Senhor. Não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Estou sofrendo. Pode ser Deus sim. Ele corrige. Ele quer o melhor para você. Quando nós entramos na mão do oleiro, ele vai tocar em mim. Eu sou barro. Esse toque vai me incomodar. Vai me tirar da onda de tranquilidade minha, de conforto.
Esse toque vai me fazer melhor a imagem dele, mas incomoda. Dói. Eu adorava chegar em casa e deixar tudo bagunçado em casa. Hoje eu chego, fico preocupado com isso, com aquilo. Me cria problema, me cria trabalho. Mas me faz desenvolver. O segundo ponto. Primeiro, eu me repenso e percebo as crises. O segundo, é o momento que a minha concepção de Deus muda. Passo a percebê-lo em uma nova dimensão. Passa a existir uma relação mais confiante, mais amorosa, mais dependente da graça, da misericórdia, do amor dele. Deus sempre nos ensina nele processo. Ele não deixa de trabalhar em nosso favor. Começo a aprender porque Deus odeia o pecado. Tudo isso foi decorrente da desobediência do homem. Todas essas crises que eu tratei a você foi o caos que se imperou depois que o pecado adentrou a vida humana. E eu agora entendo, porque Deus mandou Jesus Cristo. Ele deu o Filho para que o caos deixasse de existir e a ordem fosse restabelecida, porque ele sabia que a obra-prima dele iria sofrer no processo, inclusive com um processo de morte. E ele deu o Filho. É um novo entendimento que eu tenho do Pai. Ele me amou. É o entendimento que há um plano diante de tudo isso. Que eu não estou sozinho, que Ele está comigo. Ele não deixa de trabalhar porque eu não o ouvi. Ele não deixa de trabalhar porque as coisas não aconteceram. Ele não deixa de trabalhar porque o emprego não chegou. Ele não deixa de trabalhar. Ele não deixa de trabalhar. O meu Deus trabalha por mim o tempo todo. O Espírito Santo desenvolve trabalhos por mim o tempo todo. Deus trabalha por você o tempo todo, mesmo quando os céus se fecham. E como Satanás quer colocar diante de nós onde está seu Deus? Lá, nos corredores dos hospitais. Lá, quando as orações parecem não serem atendidas. Lá, quando o emprego não chega. Lá, quando a frustração está na alma. Lá, quando a ansiedade chega. O meu Deus continua trabalhando. Ele continua no templo. Ele continua no trono. Ele continua no comando. Como é difícil para a gente entender. E Jesus Cristo deixou bem claro, eu trabalho e meu Pai trabalha também até agora. E Ele continuará trabalhando sempre, porque é inerente a Ele. É um novo momento, onde eu tenho uma intimidade, onde eu aprendo a obedecer, onde eu aprendo a me jogar em fé, onde eu aprendo que tudo aquilo que o mundo secular trabalha dizendo é pelo meu braço. E aí a gente... nesse momento, joga para Deus e diz, é pelo seu braço. Não é por carro, não é por cavaleiro, não é por qualquer outra situação, mas é pelo meu Senhor Deus. Josafá, vem um grande exército, não é por mim, é por causa dele. Quando eu entendo que eu, por mais capacidade que tenha, por maior controle que tenha, eu não consigo controlar a saúde do meu filho. Eu não consigo controlar muitas vezes as finanças. Eu não consigo controlar a minha vida. Aí quando eu deposito nele, como aquele filho que se joga na piscina no braço do pai, e o pai diz aqui, vem, e eu vou. E ele me segura. E ele cuida de mim. E ele diz, eu estou contigo. E naquele momento, quando a gente cai no braço do pai, e ele nos abraça, o mundo acabou. Os problemas acabaram. Porque ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Meu neto agora apareceu com o pai dele, se jogando, como um ato de fé. E o pai o abraçou. E os problemas acabaram ali. Em nome de Jesus, eu não sei para quantas pessoas eu estou falando hoje, que precisam entender esse movimento hoje. Não é pelo meu braço. Eu tenho competência, eu tenho habilidades, eu tenho atitude, eu tenho iniciativa, tenho. Mas é pelo braço do Senhor. É pelo braço do Senhor. É pelo braço do Senhor. Paulo, Pedro,
Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A dor traz uma nova realidade de Deus. Meu irmão, passou 18 dias na UTI. Mas os anjos do Senhor não o quis levar. E a palavra de Deus continua por meio de Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Estou certo que nem a morte me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As orações mais fervorosas não são realizadas normalmente nas igrejas, são nos hospitais. E aí nesse ponto a gente diz a palavra de Deus quando Elias, naquele momento muito difícil da história dele, achando-se sozinho diante do contato com Deus, ele dizia: eu estou só lutando contra toda essa idolatria. Se não, tem 7.000 com você. Tem 7.000 com você. Por mais que você veja o céu fechado diante das suas orações, tem pessoas com você. O Espírito Santo está com você. Deus Pai está com você. Ele está trabalhando em prol de você. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais feitos íntegros e nada deficientes. Tiago 1, 2-4. Porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso é Jó 19, 25, 27, depois do processo de conhecimento de Deus. E aí ele disse: escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 4, 6. A recuperação ou a morte em Cristo são faces de uma mesma moeda. Que ideia terrível! Alguém morreu, perdeu. A minha vida está guardada em Deus. Não há medo da morte. Deus, o Filho de Deus, foi entregue na morte para que eu tivesse vida, e vida com abundância. Morte e vida para o crente é um total. São faces da mesma moeda. Sabe quando o cristão passa para o outro lado, os anjos do Senhor estão dizendo: venha bendito. Você vai cantar comigo no coro hoje. Se eu fiquei, é porque Deus tem algo a fazer por mim. Tem um propósito a realizar por mim. Essa criança que foi ontem, que foi anteontem, ela não perdeu. Ela foi chamada para o Pai. E sabe o que Paulo diz? Tenho morrido em Cristo, e agora a vida que vivo, vivo na fé nele. Queridos, em nome de Jesus, vamos parar de ser imaturos da fé. Quando eu oro, é claro que eu quero um milagre. Quando eu oro, eu quero que aquela pessoa permaneça. Mas o milagre aconteceu o tempo todo. Ou vocês pensam que eu vou viver 300 anos? 400 anos? Os médicos estão aqui. Em algum momento essa pele vai ser rompida. Esse corpo vai ser rompido. Mas os anjos do Senhor estarão como estavam lá para pegar a cabeça de Paulo e dizer: bendito seja você, porque você creu, você acreditou, você desempenhou o seu trabalho. Agora eu te levo para o descanso do Pai, para tomar a coroa, para tomar as promessas, para tomar tudo aquilo que você acreditou. Que loucura! Eu só creio quando as coisas estão bem. Não é a palavra de Deus. Hoje lemos cedo Pedro. Eu sei que estou sendo chamado por meu Deus, porque Ele já me disse. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou cumprir aquilo que eu tenho que fazer. Mas depois, quando Ele me chamar, eu estarei na glória com o meu mestre, que me amou. Queridos, nós não estamos aqui contando histórias de carochinha. Eu não quero animar a sua alma. Eu quero dizer o que a palavra de Deus diz para você. Somos mais do que vencedores. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 2, 13, 16. E outra vez: eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, Jesus,
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Uau! Eu já disse isso aqui. Câncer, você pode me matar no meu corpo, mas a minha alma está guardada em Deus. A minha vida está guardada nele. E eu não admito ter pavor da morte, porque o meu Senhor habitou entre nós para que a morte fosse devidamente selada, acabada, destruída. Uau! Eu tenho vida eterna nele. Há o meu nome escrito no livro da vida. E lá, o sangue do Cordeiro, quem escreveu o nome, e quem sela e diz, não há como mudar, é o Espírito Santo de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Ah, claro que eu tive que me converter de novo. É fácil quando eu estava pregando aos 15, lá nas feiras do paraíso, quando eu estava aos 18. Aos 60, quando você prega falando de morte, é estranho. Mas eu descansei no meu Deus. A minha vida está guardada nele. Queridos, em nome de Jesus, a sua vida está guardada nele. Essa noite você não pode sair daqui com o pavor da morte. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, ele foi na sua missão, o bojo da sua missão é para que o inferno fosse destruído, para que a morte fosse destruída, as ações das trevas fossem aniquiladas, porque onde Deus está, agora não tem mais trevas, é luz. Agora não é maldição, é bênção. Agora não é doença, é cura. Agora não é medo, é força, poder nele. Agora não são mais trevas, mas é a própria presença dele. É a própria presença dele. E terceiro, eu estou terminando aqui. Eu aprendo a me repensar na crise. Segundo, eu consigo ver onde Deus está querendo me levar dentro dessa intimidade. Eu começo a decolar com ele e percebo o que ele tem para mim. A terceira, eu aprendo que tem amigos mais chegados que irmão. Eu tenho um corpo. Eu tenho uma igreja. Queridos, eu não sei você, mas a todas as suas vidas importam. O Espírito Santo me obriga a pensar na sua vida como parte da minha. Eu gostaria que você tivesse sempre de tudo, do bom e do melhor, e que o Espírito Santo enchesse a sua graça de poder e de autoridade. E eu acho muito estranho quando nós passamos por adversidades, nós não temos coragem de abrir o coração uns com os outros. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Você sabe os anjos do Senhor que podem te ajudar? É essa pessoa. Sabe os anjos do Senhor que podem me ajudar? É você. Sabe de onde eu posso tirar uma palavra? Eu posso tirar uma graça? Eu posso tirar um abraço? E alguns amigos de Jó chegaram até ele e viram o desespero daquela situação e ficaram 7 dias, 7 noites, sentados ali do lado dele, chorando. Rasgaram suas vestes, eram homens poderosos. Sentiram-se amargamente em seu coração e choraram. Se for para chorar, meu irmão, chame a gente. Se for para rir, chame a gente. Eu não concebo uma igreja que não consiga ser apoio mútuo um para o outro. Terminou o casamento? Terminou. Quem soube? Não, ninguém. Os filhos estão com alguma dificuldade? Alguém soube? Não, ninguém. Problema financeiro? Quem soube? Ninguém. Problema de toda ordem? Ninguém. A palavra de Deus diz, em todo tempo há um amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado que irmão. Provérbios 18, 24. Preciso de você. Eu preciso de você.
Eu não acredito que num espaço de 40, 45 minutos eu vou mudar a sua vida. Por mais que eu seja a boca de Deus. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus pode usar toda essa estrutura que tem todo final de semana, todos os dias, trazido uma mensagem de vida a você. Somos bocas, rim, estômago, nariz, intestino, cabeça. Somos indivíduos que compõem o corpo. A igreja viva, triunfante, que caminha rumo ao céu. Somos luzes no mundo todo, a piscar nas guerras, nas favelas, nos palácios, nas escolas, nos quartéis. Somos chamados para ser corpo. Em Deus aprendemos a crescer e é por isso que é tão importante esse processo. Em Deus aprendemos a entender um pouco do que Ele pensa, especialmente quanto aos danos que o pecado trouxe. Tantas e tantas pessoas querem jogar a culpa para Deus quando foi decisão do homem desobedecê-lo. Foi decisão do homem se afastar. E Deus toma culpa. Onde está Deus? Onde está Deus? E agora, quando eu entendo o grande amor que Ele teve de ir contra tudo isso para trazer um plano de salvação, uau! Como o Senhor é tremendo. E dentro desse plano de salvação, Ele nos colocou com pessoas. Colocou com gente. Colocou com você. É por isso que é um trabalho coletivo. Não é trabalho do pastor Alain. Não é meu trabalho. É trabalho de todos nós. Porque de repente eu não consigo ver o irmão que está do seu lado, mas você consegue. Você consegue ser suporte. Você consegue crescer um pouco e deixar de olhar só a sua história e dizer que eu posso melhorar alguém. Eu posso, em Cristo, abençoar alguém. Eu posso, em Cristo, transformar pela graça dele alguém. Madre Teresa de Calcutá, quando começou com a primeira mulher, as primeiras jovens, ela não achava que ia dominar o mundo naquele tipo de ação. As pessoas que começam suas obras não pensam que vão ter uma história. Elas começam. O Espírito Santo está aqui hoje. Foi uma mensagem exortativa, foi uma mensagem buscando trazer lá no seu coração uma prática de tudo aquilo que você aprende todo dia aqui. Você sabe quem vai mudar a história do seu casamento? Você. Você sabe quem vai mudar a história do sofrimento que está envolvido? Você. Você sabe quem vai estar numa situação eventualmente de doença, de problemas na casa, na família? Você. Sabe quem é o agente para a transformação de tudo isso? Nós. Sabe quem vai estar nos nossos lugares daqui a pouco, pregando, louvando, bendizendo ao Senhor? É você. Não pensa que isso... Não. É você. Será que hoje não vale a pena, nesse processo todo que vivemos e convivemos, sair um pouco dessa casca que nós nos colocamos? E dizer, Deus faz. Simplesmente faz. Como o pastor orou aqui cedo. Faz. Faz. Será que não está na hora a gente dizer, quando eu era criança, eu agia como criança. Agora eu cheguei a ser adulto. Está na hora de eu produzir. Está na hora de eu permitir que o Espírito Santo me use. E que minha fé deixe de ser no etéreo. Porque é tão fácil falar do etéreo. É como fácil falar da vida eterna. Como é fácil falar do mundo espiritual. É difícil viver essa vida em Cristo Jesus. É difícil ser um bom marido da maneira que Cristo quer que eu seja. É difícil perdoar. É difícil dar o outro rosto. É difícil
não querer aparecer. É difícil, é difícil. É difícil no mundo onde tudo tem que ser mostrado, eu apresentar Jesus. Mas você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu queria convidar você a cantar essa canção que diz assim: rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, adentrando a realidade de Deus, e dizendo: Deus, eu não sei se eu posso, mas o Senhor em mim pode. O Senhor em mim pode.